dia. Bom dia. Seu nome completo? Wesley da Silva Bueno. Wesley tem quantos anos? 25. Qual que é a sua profissão? Nenhuma por enquanto. Antes de ser preso, fazer o quê? Mas é surpresa, na verdade eu estava desempregado, eu estava trabalhando de autônomo com um primo meu. O que você fazia? Tava fazendo a Boca de Lobo, na frente do Ideobrando de Souza. Ah, sim. Você tem filhos? Tenho. É casado? Não. Quantos filhos? Tenho 3. 3. Eles moram com a genitora? 2 moram com a minha mãe e um mora com a outra avó deles. Você já respondeu algum outro processo anteriormente? Não. Você tem algum tipo de vício? Só o cigarro mesmo. Bebidas? Não. Em relação então a esses fatos, você não é obrigado a responder as perguntas, seu silêncio não prejudica na sua defesa, mas por outro lado é hora que o senhor tem para contar a sua versão, né, sobre esses fatos. Se optar por confessar e houver sentença condenatória, isso será levado em conta na questão da atenuante da pena, tá? O senhor vai responder as perguntas? Sim, eu vou responder, mas somente as perguntas da defesa. As minhas o senhor também não vai responder, então? Somente as perguntas da defesa mesmo. Tá. O senhor quer contar alguma coisa antes de eu passar a palavra à defesa sobre isso daí, sobre esses fatos? Não, só isso mesmo. Palavra à defesa. Obrigado, excelência. Wesley, conta para nós o que aconteceu no dia do ocorrido. No dia do ocorrido, na verdade, uma semana antes, ele me comunicou. Ele chegou na residência da minha mãe, onde que eu estava, né? Que até então ele nem sabia que eu estava lá. Ele foi lá para pegar meu número. Aí ele falou que tinha um serviço para mim, que até então eu estava desempregado. Ele falou que tinha um serviço para mim em Prudentópolis, numa fábrica de guarda-roupa, numa marcenaria. Aí chegou na segunda-feira, foi antes do assassinato dela. Aí ele fez o depósito de R$200 pra mim ir de ônibus até lá. Só que aí quando eu cheguei até a rodoviária, não tinha mais ônibus. O horário do ônibus o ônibus já tinha saído da rodoviária. Aí eu contratei um motoboy, liguei pro motoboy e fui até lá. Aí chegando lá, volta de umas 3h30, 4h30 por aí, eu cheguei na residência dele lá. Ele falou que a esposa dele não estava na casa, que a casa estava trancada, a chave estava com ela. Aí ele falou se não tinha problema eu ficar naquela garagemzinha lá. Aí eu falei que não, só que eu contei pra ele que eu não estava me sentindo bem, que eu estava doente, né? Aí eu pedi pra ele ir na farmácia comprar uma garrafa de 1 litro d'água e um pacote de soro. Aí ele trouxe mais umas bolachas e uns pão com vinho pra mim. Aí eu peguei, comi aquele lá. Ele saiu, falou que ia buscar a esposa dele no serviço. Aí eu acabei dormi, né? Naquele colchoado que tava lá, uma concha. Aí quando foi ali em volta de umas 3, 4, 5 horas mais ou menos, não sabia, meu celular tinha acabado a bateria. Ele foi e me acordou lá naquela garagem. Aí quando eu entrei pra dentro da casa, a menininha, se eu não me engano, acho que é Júlia o nome dela, tava sentada no sofá e ele tava com duas garrafas umas garrafinhas que você coloca, que é molho, ketchup, mostarda, maionese. Ele tava com 2 garrafinhas daquela lá. Aí ele falou, não, pegue a Júlia e coloque ela no carro. Aí eu fui, peguei a Júlia, coloquei a Júlia dentro do carro. E daí, como eu tava nervoso com a situação, que eu vi ela amarrada ali, passada aquelas fitas nela, ela já tava com o olho roxo, tudo. Aí eu fui, coloquei a Júlia dentro do carro, acendi um cigarro pelo fato de eu estar nervoso, e tava fumando cigarro no portão.
Wesley, teve algum momento que o André falou qual que era o trabalho, qual que era a intenção dele? Só na hora que eu cheguei lá que ele chegou da farmácia com a água e o soro, que ele falou que a intenção dele, ele queria matar ela, mas ele queria que eu cuidasse da criança para a criança não ver o que ele fosse fazer com ela. Wesley, você tem consciência dos teus atos? Sim. Você está arrependido? Tô arrependido, sim. Você merece estar aqui? Eu acho que eu mereço, né? Sem mais perguntas, excelência. Temos que encerrar, então. Portanto, a participação do acusado em terceira pessoa torna as circunstâncias do crime negativas.
negativas, autorizando a valoração negativa da presença de circunstância judicial. Cabe observar que o nosso sistema penal traz a figura do concurso de agentes como sendo a circunstância que autoriza o maior grau de improbabilidade da conduta, pois o concurso de agentes configura circunstância qualificadora no furto, por exemplo, como também seja o reconhecimento de causa de pena no roubo. Além do mais, em razão do disposto no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, incorre nas mesmas penas aí determinadas, não considerada tal circunstância nesse momento, incidirá a injustiça e desproporcionalidade diante da não adequação da reprodutividade. Então, por conta disso, considero negativamente a presença de circunstância judicial, aumentando no oitavo sobre o intervalo da pena mínima e máxima, ou seja, 3 anos e 3 meses de reclusão. Entendo também desfavorável as consequências do crime, que são graves, esse crime para o qual o acusado gerou sérias consequências não somente à vida da vítima, que foi ceifada, mas também seus familiares, em especial sua filha, com 3 anos de idade na época dos fatos, que a tudo presenciou e até hoje sofre consequências psicológicas que carregará para o resto da vida. Esse que visualizou sua mãe falecendo depois da prática de um crime brutal, como que ora se trata. Dessa forma, considero negativamente a presença de circunstância, motivo pelo qual eleva a pena também em 2 anos e 3 meses. Portanto, a pena base que se inicia então em 16 anos e 6 meses de reclusão. Entendo que não existem circunstâncias atenuantes, saliento que, embora o acusado tenha afirmado que esteve no local dos fatos no dia do crime, disse que não desferiu os golpes de faca e nem jogou ácido na vítima, não tendo maior participação na prática delitiva. Entendo que ele não confessou a prática do crime. Tendo em conta que a promessa de recompensa foi utilizada para a qualificação do crime, as demais, do emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa ofendida e feminicídio, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, serão computadas como circunstâncias agravantes. Diante disso, então, o aumento a pena é mais 1/3, estando fixado, então, a pena intermediária em 22 anos de reclusão. Reconheço também, diante do que o Conselho de Sentença decidiu, a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 3 do Código Penal, eis que o crime foi praticado na presença da filha da vítima, de 3 anos de idade na época dos fatos, como que aumenta também a pena em 1/3, resultando então a pena definitiva em 29 anos e 4 meses de reclusão ao autor definitivo. O regime de cumprimento da pena é o fechado, não há possibilidade de substituir por perspectiva de direitos e nem de suspender a suspensão da pena. Então, o tempo que ele já está preso, que são 2 anos, 11 meses e 19 dias, serão computados nessa pena total, mas não altera o regime de fixação no fechado. Deixo por hora de arbitrar indenização à vítima, mas que não há elementos suficientes para tanto. Nego também a possibilidade de recorrer em liberdade, considerando que ainda entendo que está presente o requisito da garantia da ordem pública. Árbitro honorários advocativos, o Dr. Lucas Rafael Gaspar, em razão de ele ter aceito o encargo de defensor dativo no valor de R$ 3.500. Demais diligências, então, providências finais, dou a sentença foi publicada, sala da sessão de tribunal do Júri da Comarca de Ibiturba, 23 de novembro de 2022, às 16 horas e 14 minutos. Então, eu quero agradecer a presença de todos, parabenizar o trabalho da doutora Cristina, da doutora Cíntia e dos advogados, agradecer por aceitar a nomeação, que é um trabalho árduo, difícil, o dia todo, e também o estudo anterior, então agradecer também aos advogados ativos do time que poderiam realizar nosso trabalho, agradecer a presença de todos os servidores, estagiários, a Polícia Militar que fez a nossa segurança, a Polícia Penal que esteve hoje aqui presente, também fez a segurança de todos, agradecer a presença do réu, que também contribuiu para o julgamento, os familiares da vítima, meus sentimentos novamente, espero que os senhores saiam pelo menos satisfeitos com o resultado do julgamento, e que tenham a sensação de que foi feita a justiça, aos demais presentes também, a nossos colaboradores aqui da Copa. Então, seria isso que eu quer falar alguma coisa. Então, desejo a todos uma boa tarde, um bom retorno para os seus lares, e avisar então, aos senhores jurados que temos aqui no justiça.